Olá! A outra informação do JTT Regional do Extremo Oeste é sobre a luta de trabalhadores e trabalhadoras no interior de Santa Catarina. Venha junto! Fraiburgo, a Assembleia Legislativa realiza pela primeira vez na história sessão na região e homenageia a Associação Vital de Caratedô. Chapecó, Consune aprova por 32 votos a 12 a proposta de destituição de Marcelo Rechtenwald, o interventor da UFFS. Florianópolis, documentário A Maravilha do Século mostra a história do genocídio do contestado. São Miguel do Oeste, Bispo Dom Odelir José Magre fala sobre Sínodo para a Amazônia. Fraiburgo, moradores da ocupação Vila União reivindicam acesso à água, um direito básico. A gente sabe o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Eles não dão no nosso lugar para estar aqui, passando pelo que nós estamos passando, sem água, sem luz. Você já pensou em morar em uma casa e não ter acesso à energia elétrica e água? Esses são apenas alguns dos direitos básicos que garantem dignidade aos seres humanos. A moradia também é um direito fundamental e por isso nós começamos o JTT de hoje com uma matéria feita junto aos moradores da ocupação Vila União em Fraiburgo. Confira. Estamos lutando aqui por moradias, né? Tipo, não lutando só por mim, mas lutando por todos. Tentando... É difícil uma luta, mas estamos tentando uma vida melhor para todas as famílias aí, né? Estamos todo mundo sem água. E, tipo, até com luz a gente não vive, mas até pode passar, mas sem água a gente não vive, né? A gente tenta viver o normal de todos, né? Mas é bem diferente que viver, tipo, você ter uma moradia, tipo assim, já certa, né? Mas vai levando cada um, fazendo como já é Vila União, tentando fazer uma união a todos, né? Diferente. A prefeitura me considerou como louca, porque eu avancei neles para não deixar derrubar essa casa que está aqui do lado. Eles vieram com os papéis me acusando que eu era louca. Fui procurar ajuda para tomar medicamento para depressão e transtorno bipolar. Ele disse que não precisava porque eu fazia 8 meses que eu estava sem. Então eu precisei me enforcar para eles verem que eu existo. Agora eles estão querendo me ajudar, mas foi preciso eu me enforcar para eles verem que eu existo. Se não fazer isso, eles não vêm. Então eles me deram 2 comprimidos para mim tomar à noite. Para hérnia, eles só me dão paracetamol, mas não resolve nada. Eu queria que eles resolvessem esse problema, né? Que eu não posso sentar e se eu deitar, eu tenho que pedir ajuda para levantar. Né? Esse é que eu não posso trabalhar. Só que desse jeito eu me obrigo, com a barriga desse jeito eu me obrigo a trabalhar, porque eu vou comer o quê? Dali para cá foram feitas as casas. Agora são 14, né? 14 desse lado, porque 2 foram destruídas, né? Nós fizemos um pedido para a Senefrai, né? Para a Celesc. A Celesc foi prontamente e colocou em documento, né? Que não pode, porque aqui é ocupação. Mas eu tenho relatos, não. Eu tenho provas, né? Que tem outras áreas verdes, né? Outras ocupações que tem rede de esgoto, né? Água instalada e energia elétrica instalada. E a Senefrai falou assim para mim, que eu fiquei responsável, que o advogado da prefeitura ia dar resposta. Deu resposta. Ninguém tem água. Eu pedi um caminhão pipa e ele colocou no bloquinho lá, não, isso eu posso fazer, né? E já fazem 2 semanas. A gente veio ocupar aqui, não foi fácil. Tem 23 anos, onde eu poderia estar estudando, fazendo faculdade. A gente já vive numa família pobre, não tive condições de ter um estabelecimento bom. Foi onde eu rodei o mundo, não sei se for ver, sabe? E não deu certo para fora, voltei. E chegou uma hora que não deu mais para pagar aluguel. Assim foi o limite, sabe? E foi onde a gente veio aqui pra cá, né? Fizemos nossa casinha ali pra ver que tentar criar essa moça aqui, só que tá difícil. Aqui da onde eu imagino, né? Ninguém ia vir pra cá com uma criança pequena, sendo que não tem água, não tem luz. As condições de vida aqui é totalmente... Ninguém
gostaria de vir pra cá com uma criança, né? Tô aqui por precisão mesmo, não tinha da onde se socorrer, pra onde correr. Foi aonde a gente veio pra cá. Mas tá sendo difícil, tá complicado, mas a gente tá lutando. Já surgiu uns comentários dizendo que aqui pra baixo só tinha marginal. Já viu pai, mãe, filho sendo marginal? Nunca, né? Aqui, se for ver, aqui não tem ninguém assim que seja do mal. Só tem família, vai ver quantas crianças não moram aqui, quanto pai, mãe não moram aqui. Não tem nenhum marginal que mora aqui. Muita gente tem preconceito, sim. A gente sabe o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Eles não dão no nosso lugar. Para estar aqui, ó, passando pelo que nós estamos passando, sem água, sem luz. É complicado, não é fácil. E a Emily, gosta de morar aqui, Emily? No começo ela não gostava. Ela olhava assim, sabe, de mãe, por que nós estamos nessa casa? Não gosta dessa casa, essa casa é sem cor. Daí até explicava, casa nova, ela tem que ficar aqui, não tinha pra onde ir. Daí foi a única que agora foi acostumando e gosta, começou a gostar da casinha dela, né? Só porque as outras casas têm cor, mas as outras não. Mas a nossa vai ter cor agora. Há algum tempo eu venho acompanhando o pessoal da Vila União, né? Desde quando houve aquele despejo, né, do pessoal que desmancharam as casas e tudo mais. E tanto é que eu acompanho através do Facebook, ajudo a compartilhar, né, fotos e tudo mais. Nessa época, houve alguém que foi até a rádio e deu um depoimento ao contrário, falando que não existia, que não havia acontecido nenhuma violência, que não houve despejo e tudo mais. Tipo, eu não tive a oportunidade de vir aqui na vila naquela época, né? Hoje é a primeira vez que eu estou aqui, né? Mas queria deixar bem claro que eu apoio o pessoal da vila, que eu acho muito injusto isso, né? Porque todo mundo tem direito a uma moradia. Eles não estão matando, não estão roubando, apenas estão lutando por um direito deles, né? E eu acho que muitas pessoas deveriam fazer o mesmo, né? Vir aqui, conhecer o pessoal, ver com os próprios olhos, né, o que está acontecendo, porque não ficar indo pela conversa dos outros, né? Dia 28 de setembro nós vivemos aqui com o companheiro Pedro Pinheiro uma apresentação emocionante aqui na ocupação Vila União, e logo depois a gente trabalhou então algumas questões e também nós temos que entender o contexto de como surge a Vila União. A Vila União surge pela falta de políticas públicas, e aí quando eu falo falta de políticas públicas eu estou falando de todos os prefeitos e prefeitas que passaram depois do Padre Biagio. Nós estamos falando de 3 décadas sem políticas públicas voltada à moradia popular em Fraiburgo. 3 décadas sem nenhum tipo de ação governamental para famílias com renda de até 2 salários mínimos. Na Vila União são trabalhadores e trabalhadoras, são operários como eu, como você, que querem ter uma vida digna. E o artigo 6º da Constituição Federal garante esse direito. Para além disso, eles ocupam hoje uma área que é pública, e essa área pode e deve ser regularizada a partir da Lei 13.465, que é a lei do REURB, a Lei de Regularização Urbana. Além disso, o Estatuto das Cidades garante o direito dessas famílias. Enquanto nós das organizações sociais e a APAFE, que é uma das entidades que faz parte, uma das 7 entidades que faz parte da rede de apoio, enquanto nós estamos preocupados em vir trazer conhecimento, em vir trazer cultura, em vir trazer a música, em vir trazer amor aqui para a Vila União, o poder público local se preocupa em vir ameaçar as famílias. Por isso, nós criamos essa rede de apoio e de alguma forma a gente procura contribuir no processo de resistência dessas famílias. Porque o processo de resistência não passa pela rede de apoio. O processo de resistência são essas mães e esses pais heróis que aqui vivem, que têm que fazer a maldita opção no final do mês entre pagar aluguel e poder comer. É essa maldita opção
que esse mundo capitalista faz com que esses pais tenham que fazer, e a alternativa de vir para cá é o que restou para essas famílias. O documentário A Maravilha do Século participou como filme convidado do circuito da 23ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul. A jornalista Júlia Sajorato conversou com a diretora Márcia Paraíso sobre esse trabalho no início dessa semana. Confira. João Maria, o São João Maria, o monge João Maria, ou o profeta João Maria, ele está muito presente, ele é, digamos assim, como um símbolo, um ícone na luta pela terra até hoje, né? E ele, mesmo ele tendo passado na região 60 anos antes da guerra, né, eu entendi, à medida que eu fui pesquisando para o documentário, conhecendo a região e conversando com as pessoas, que ele foi um precursor, né? Ele foi um precursor nessa forma de tratar a religiosidade, nessa forma de tratar a terra, de respeitar os animais, as plantas, das pessoas se empoderarem do seu vínculo, da importância de se manter naquela terra, né? De produzir, ele era contra o comércio, né? De produzir naquela terra onde você vive, né? Esse vínculo das populações tradicionais. Então, digamos que ele foi o primeiro que organizou, né? Para que os outros monges, quando passaram, as pessoas ainda carregavam a memória do Giovanni, né, que tinha passado para lá e que tinha fortalecido essa possibilidade de organização, né? Porque tem essa coisa, né, dessa margem, que é o lugar onde as populações caboclas sempre tiveram e que até hoje ainda querem manter, né, no nosso Brasil, né, e especialmente aqui no sul do Brasil, em que essas populações ainda são muito invisibilizadas, né, em que até a própria população catarinense desconhece a existência dos caboclos, né, como um povo tradicional do estado, né. E ele ele foi o precursor dessa tradição religiosa que está fora das paredes da igreja, né, mas é uma tradição cristã forte, né. Ele não segue os dogmas da igreja, mas que muito dos preceitos de um cristianismo, de um Jesus, digamos assim, está ali presente em tudo que ele dizia, né? Desse Jesus socialista, né? Que está na base do cristianismo, apesar das pessoas negarem, muitos negarem. Ele era visto como santo, ele era visto como profeta, ele era visto como líder, um símbolo da luta pela terra, né? Ele era alguém que conhecia procedimentos de cura e inspirava pessoas nessa arte, né, que é do benzedor, da benzedeira, né? Isso inclusive entre populações indígenas que recebem as orientações através de sonhos, né? Então fui constatando vários discursos que foram construídos dentro e fora da igreja. Essas populações que foram envolvidas na Guerra do Contestado, lá no início do século XX, ou que se envolveram de alguma maneira com São João Maria já no século XIX, né, são as populações que continuam em condição, a maioria delas, em condição de subemprego, em condição são excluídas mesmo dos processos decisórios, né? São pessoas que vivem em condição de marginalidade ou de periferia ainda. Tanto o documentário A Maravilha do Século, que a gente acaba de ver, como a Terra Cabocla, acho que são fundamentais para pessoas que têm interesse em conhecer Santa Catarina, entender também a beleza, né? A beleza da cultura cabocla, a importância da cultura cabocla, né? Na formação do Estado. Eu sou a Nicole, você é professora.
ela buscou registros do passado para nos alertar no presente. Jornalismo e ficção, lembrando os 40 anos da Novembrada em Florianópolis. Com Manuela Campanha, Helenira Vilela e Maiara Santos. Faça parte deste projeto. 40 para não esquecer. Na última semana aconteceu uma coletiva de imprensa na paróquia São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Oeste. E um dos temas mais importantes tratados foi com relação ao Sínodo da Amazônia. Confira na entrevista de Priscila Dalla Costa, especial para o Portal Desacato. O Sínodo da Amazônia, nós sabemos, foi convocado pelo Papa Francisco e vai acontecer agora do dia 6 ao dia 27 de outubro. Esse Sínodo vai acontecer em Roma. Mas com a presença, a participação em torno de 300 ou 300 e poucos participantes, especialmente nós, por exemplo, do Brasil, todos os bispos da região, do território da Amazônia, né, são 55 dioceses e prelazias nesse território, e depois estarão contemplando que a chamada Panamazônia envolve outros 9 países, portanto, no sínodo estarão presentes representantes de todos esses países, incluindo também o Brasil. E o Papa Francisco convocou esse sínodo com 2 grandes preocupações. Uma, olhar para a realidade eclesial de igreja, né, na Amazônia, Igreja Católica no nosso caso, a situação dos povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os seringueiros, e também a presença dos povos migrantes do sul, mas de todos os lados do Brasil que foram para lá. E junto com essa preocupação eclesial, o Papa Francisco destaca também o tema da ecologia integral, né? Nessa preocupação com o planeta, com a casa comum, com a Mãe Terra. A Amazônia, dizemos, é um território de riquezas imensas, né? Naturais, minerais, e aí tem interesse, né, de grandes empresas, da indústria, da exploração do ouro, etc, etc, e sabemos que isso gera conflitos com os povos que estão ali, então situação de violência e toda essa realidade. Portanto, o convite do Papa Francisco é olhar para essa realidade, então suscitando a preocupação, então, não só do Brasil ou dos países que compreendem a Panamazônia, mas do mundo inteiro, né, com esse olhar do cuidado com a natureza e da nossa casa comum, né. O Conselho Universitário da Universidade Federal Fronteira Sul, a UFFS, se reuniu no início desta semana para tratar sobre o envio do pedido de destituição de Marcelo Rechtenwald à presidência da República. Rechtenwald foi nomeado por Jair Bolsonaro para a reitoria da UFFS, sendo ele o 3º colocado na lista tríplice. Ele ainda se define como cristão, conservador e defensor da família. Após a apresentação dos argumentos pela comissão designada, foi dado igual tempo para que Rechtenwald se manifestasse, assim como a Procuradoria Federal, que apresentou nota técnica sobre o assunto. Foram concedidos ainda 3 minutos para cada conselheiro que desejasse se manifestar sobre a pauta. A votação da pauta teve aprovação pela ampla maioria dos conselheiros, sendo 35 votos favoráveis, 12 contrários e 2 abstenções. Nós, então, declaramos que está vencida a proposta do sim pelo processo de destituição e o encaminhamento desse pedido de destituição de Marcelo Rechtenwald da reitoria da Universidade Federal. A Associação Vital de Caratedo foi homenageada na última semana pela Assembleia Legislativa em sessão especial realizada em Fraiburgo. Foi a primeira vez que uma sessão como essa
aconteceu na região. O professor Luiz Coelho falou sobre os 30 anos de organização do Karatê e cobrou também do poder público municipal incentivo para a realização dos trabalhos. Confira. Nós, na condição do município de Fraiburgo, no que é possível auxiliar, nós estamos auxiliando. Nós somos parceiros do que é possível. Mas aqui eu também gostaria de deixar nos anais dessa casa registrado, quem sabe até eu, quanto vice-prefeito, meu querido pároco do município de Fraiburgo, padre Vilmar Gazaniga, que se faz presente, quem sabe meu pedido de desculpas. Porque muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, esses amantes desse esporte, Padre Pedro, tão especial que é o Karatê, a nível de Santa Catarina, Fraiburgo, Brasil, mundo, me representaram como fraiburguense. E quem sabe, eu não tenha representado vocês à altura, eu não sei. Mas sei que vocês representaram o município. O município de Fraiburgo sente-se honrado em fazer parte da comemoração desses 30 anos do Karatê 2, que vem mais 30, mais 90 e assim sucessivamente. Parabéns, Deus abençoe pais, mães, professores, alunos, defensores dessa importante bandeira que leva Fraiburgo para o mundo. No primeiro evento que tivemos, Chirran Paulo Mota, Sensei Simone e toda a equipe de Jabuticabal, da Matriz, lá de São Paulo, vieram. Ao final da competição, a competição, para variar, ela não teve o apoio da prefeitura na época. Não teve medalha, não teve... Vereador nenhum participou. Apesar de hoje o Sensei Paulo estar em Fraiburgo, mas não ter o apoio da prefeitura com passagens, com alimentação, mas o Sensei vem na boa vontade, só pelos custos. Um cara profissional, técnico da seleção brasileira. A filha dele está competindo hoje no Chile. Desde 2013 a gente não tem material da prefeitura para nossa modalidade. Mas nós continuamos nesse período com 5 campeonatos nacionais, 12 medalhas de ouro. A prefeitura é nossa parceira? Sim, paga o meu salário. A prefeitura é nossa parceira? O Dojo do Centro, que nós estamos, né, Robson, Cláudio, Luiz, treinando com 35 pessoas no mesmo horário, mas cabe só 4 no vestiário, cada vez para se trocar. Então não foi cedido para nós ainda o espaço para a gente construir. E aí eu tenho que agradecer o seu João pela construção do melhor dojo do oeste Santa Catarina. 276 metros de área construídas, 300 mil reais de investimento e nem um centavo da prefeitura. Os meninos da escola agrícola querem voltar a treinar. Entende? Então nós temos que viabilizar isso. Né? Quando a gente treinava lá, quem viabilizava não tinha carro da prefeitura para a gente se deslocar. 25 quilômetros. Eu até hoje nunca tive para subir para o São Miguel um vale transporte da prefeitura. Como o Anderson falou, representando Fraiburgo, é o nome de Fraiburgo. O Jefferson, 3 medalhas de ouro em campeonatos nacionais, pai de família, pai do Arthur, tá vindo aí o Pietro, né, Jefferson? Nunca lutou com o nome dele nas costas. A Karine foi vice-campeã dos Jogos Abertos com o nome de Fraiburgo. Única medalha de Fraiburgo nos Jogos Abertos de Santa Catarina nos últimos anos. Além de Fraiburgo, só o xadrez. E aí eu tenho que agradecer ao professor Juliano, a professora Thaís pelo trabalho. Agora, até quando irá isso? Até quando a gente respirar. O JTT fica por aqui, mas na semana que vem nós voltamos com uma matéria especial junto aos estudantes da Escola 30 de Outubro, na região do Contestado. Até lá. É Desacato 12 anos, Rede de Jornalismo Solidário. Tchau, gente!